Olá, aqui é Michele Monaretti. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar, para desenvolvimento e crescimento espiritual. Vamos orar e depois prosear. Senhor nosso Deus e Pai, nós viemos a Ti mais esse dia para lhe pedir perdão por nossas vidas. Peço perdão por toda brecha que abro na minha vida, consciente e inconscientemente. Quero que em nome de Jesus o Senhor me ajude e me mostre quais portas estão abertas na minha vida, permitindo que eu seja tocada pelo inimigo. Eu não quero ser desobediente, não quero me rebelar contra Ti. Por isso, ó Deus, endireita os meus caminhos tortuosos, pois eu quero continuar a minha caminhada até alcançar tudo que o Senhor Jesus comprou para mim na cruz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é: temos aproveitado o melhor de Deus? Eu vou começar essa prosa lendo o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, que diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas antes de dar início à explicação desse versículo, eu vou falar da importância de estar em comunhão com a igreja, de ouvir, ler, discutir os assuntos, participar das dinâmicas dos grupos que acontecem na sua igreja e, principalmente, a importância de ensinar e evangelizar os outros. William Glasser foi um psiquiatra norte-americano conhecido por diversos estudos a respeito da saúde mental e comportamento humano. Em sua teoria da pirâmide, William Glasser afirma que apenas uma parte do conhecimento é assimilado de acordo com a maneira que você estuda. Ou seja, ele afirma que aprendemos apenas 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos e 90% quando ensinamos aos outros. Por isso, a importância de estarmos inseridos em um corpo, pois quanto mais participativos nós somos, mais aprendemos sobre a palavra e menos estaremos expostos a erros e a enganos. E quanto mais aprendemos, mais estaremos aptos a ensinar, alcançando assim o percentual de 90% de aprendizagem. Estou aqui para aprender junto com vocês sobre a palavra e saber se principalmente temos recebido, de acordo com a palavra de Deus, tudo aquilo que já foi liberado para nós. Será que temos mesmo aproveitado o melhor de Deus em nossas vidas? Voltando para o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 19, vamos começar primeiro a entender o significado da palavra "se". A palavra "se" em português pode pertencer a várias categorias gramaticais. E o significado da palavra "se" nesse texto é uma condição subordinativa condicional. Estabelece um sentido de condição, podendo equivaler-se a caso não. Vou dar alguns exemplos. Se, caso, quando, conquanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Ou seja, o "se" pode ser substituído por qualquer um desses exemplos que eu passei agora. A não ser que você queira e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ficou mais claro agora? Vou fazer uma pergunta, mas já até sei a resposta. Sabe aquele corpo sarado, com uma barriga enxuta, onde você ficaria bem em qualquer roupa que vestisse? Pergunto, você gostaria de ter um corpo assim? Muitos devem estar pensando, o que isso tem a ver com aproveitar o melhor de Deus? Pois bem, existe no caso do corpo sarado a expectativa e a realidade. E é assim na vida do cristão. A pessoa se matricula na academia e espera ficar com o corpo sarado. Assim acontece com um cristão. Ele frequenta a igreja e espera ter os seus problemas resolvidos, suas orações atendidas e comer o melhor dessa terra, conforme está prometido no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Mas, se observarmos, quando entramos em uma academia, ela está sempre cheia e em determinados horários está lotada.
mas podemos contar nos dedos as pessoas que têm o seu corpo definido. Assim acontece na igreja. A igreja, dependendo do dia, está lotada, chega a faltar assento. Mas assim como nas academias, podemos contar nos dedos os que realmente têm as suas vidas resolvidas e estão comendo o bem dessa terra. O restante está andando em círculos, com problemas que se arrastam por anos a fio. Tem pessoas que acham que só de pagar a academia já é um começo para obter o corpo sarado. Assim ocorre na igreja. As pessoas acham que só por pagarem o dízimo já é um começo para obter as bênçãos. Uma vez, conversando com um parente cristão, mas que não tem um mínimo de entendimento das escrituras, me disse que tinha vendido seu frigobar para pagar o dízimo daquele mês. Pois bem, já começou errado. A primeira coisa que se paga é o dízimo, porque o Senhor nos fala para fazer prova dele, que ele não nos deixaria faltar nada. Agora, se nós também não somos bons administradores do que ganhamos, não adianta fazer prova com Deus, porque ele já nos afirma: se um de vós quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Ou seja, se você gasta mais do que ganha, se compra por impulsividade coisas que nem está precisando ou que poderia esperar mais um tempo, não vai sobrar dinheiro para você ser fiel a Deus. Agora, se na verdade as coisas que te pertencem estão estragando muito, você está tendo prejuízo, vale analisar onde você está errando. Existem espíritos devoradores, como está escrito no livro de Joel 1. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Mas o Senhor é justo e nenhum espírito devorador pode tocar nas nossas coisas, se você não der brechas, porque a palavra de Deus não volta atrás vazia. Ela cumpre aquilo para o que ela foi designada. E o Senhor Deus nos garante, no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O que esse provérbio quer dizer? Que o pássaro ou a andorinha, quando estão voando, eles só deixam de voar quando eles encontram pouso, um lugar para ficar. Assim é a maldição, pois a palavra nos diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Ou seja, a maldição anda ao nosso derredor. Se eu abrir uma brecha com algum pecado, a maldição encontra pouso na minha vida. Já aconteceu com você situação parecida? Imagina que neste mês você pensa assim: ufa, até que enfim vai sobrar uma graninha esse mês. Estava atolado até o pescoço. Mas esse mês eu vou ficar um pouco folgado. Aí, você coloca a chave na maçaneta da porta e ela quebra. E o dinheiro que ia sobrar, agora você vai ter que chamar o chaveiro e trocar a maçaneta e pagar a mão de obra. E lá se foi a sobra do mês. Ou você estacionou o carro, saiu e quando voltou alguém bateu e fugiu e a sobra agora será para pagar o estrago. Dentre outros exemplos que posso colocar aqui. Como estragou a geladeira, adoeceu alguém e precisará comprar remédio, e você está sempre apertado, contando moedas para passar o mês. Se você quiser saber mais um pouco sobre esse assunto, procure a prosa do Projeto Orais Sem Cessar com o título Privação versus Provação. Lá eu explico um pouco sobre esses problemas que acontecem recorrentes na nossa vida. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa. E vamos aprender juntos como aproveitar o melhor de Deus na nossa vida. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orais Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orais Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!